Bom dia, bom dia. Estou testando aqui o som antes. Bom dia a todos. A gente vai continuar então sobre o livro que nós estamos falando na EBD. Queria cumprimentar a todos. Até aqui ajudou-nos o Senhor, amém? A gente vai falar um pouquinho sobre Ebenezer, sobre o livro de Samuel. Então é o capítulo 12 de Samuel, desse livro aqui que nós estamos estudando, o Senhor do Impossível. Então, quando a gente pensa na vida de Samuel, eu fiquei pensando um pouquinho, e eu quero falar sobre os nossos erros, que foram os erros que Israel cometeu contra Deus. E essa imagem veio na minha mente porque tem um ditado popular que fala que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E é um ditado popular porque é um mito. Na verdade, um raio pode cair várias vezes no mesmo lugar, como o nosso erro também, a gente pode acabar cometendo ele algumas vezes. E em termos de erro, eu sempre lembro quando eu, criança na fazenda do meu tio, eu viajava, já contei isso para vocês, eu passava as minhas férias na fazenda, e criança tem uma rotina em fazenda, tá? Então eu tinha uma rotina, e rotina é muito importante na nossa vida. Então eu acordava às 5h30 na fazenda, pegava o meu copo de metal, 1/3 de Toddy, 1/3 de açúcar e 1/3 de leite pasteurizado da vaca, no leite lá, e tomava. Criança é assim, tomava, depois saía correndo, eu ia jogar mamona com estilingue nos meus primos, ou corria atrás de carrapicho para jogar nas costas dos meus primos. Era uma forma de comunhão entre os primos, Você acaba brincando em fazenda. Depois eu ia pegar os lambaris, fritava, virava um tamanho de amendoim para comer no almoço. Depois do almoço você ficava entediado, brincava um pouquinho de polícia e ladrão, e eu ia caçar as caixas de marimbondo e abelha. Porque você tinha que derrubar alguma caixa de marimbondo se não fosse criança. E eu sempre fui muito ruim de mira. E tinha uma caixa de marimbondo tatu a uns 100 metros assim na ribanceira. Estava eu, meu primo e meu irmão. E todo mundo jogando a pedra lá longe. E eu, acertei. E aí eu todo feliz. Porque eu tinha feito a coisa errada, mas eu tinha acertado. E ninguém acertava. E eu joguei de novo, nunca fui bem, acertei a segunda pedra. Os nossos erros são assim. A gente tem algumas consequências. Na verdade, eu fui o único que fui picado e fui parar no hospital. Então, os nossos erros são dessa forma. A gente acaba tendo as nossas consequências. E os nossos erros, se não experimentarmos a cura do nosso passado, a gente começa a repeti-los. A gente começa a repetir, e sem a cicatrização, a gente começa dessa forma. Além de repeti-los, nós não aprendemos nada com o nosso passado, com o nosso erro. Então a gente precisa voltar e ressignificar o nosso passado, entender o nosso passado, pedir perdão para Deus sobre o nosso passado. Então os nossos erros são assim, eles podem repetir se você não fizer algo na sua vida. Quando a gente repete os nossos erros, a gente não cura os nossos erros, a gente acaba desenvolvendo esses sentimentos em nós. Então a gente tem o nosso remorso, que é muito diferente do arrependimento. O remorso, você fica assim, por que eu agi dessa forma? Por que eu falei dessa forma com a pessoa? Você tem um remorso, ou você tem um sentimento de pesar. O pesar é quando você, se eu tivesse a chance de mudar aquele erro que eu fiz, mas você não desenvolve arrependimento, você tem remorso, você tem pesar, ou você atua de forma de recriminação, você começa a falar assim, eu errei, porque fulano de tal fez isso contra mim, porque fulano de tal agiu dessa forma, aí você começa a transferir a sua culpa para o seu próximo, para o seu vizinho, para alguém, e você não admite o seu erro. Então você tem essas formas de sentimento, remorso, pesar, recriminação, ou renúncia. Renúncia é quando você pega o seu erro e começa a pôr debaixo do tapete.
Você começa a esconder o seu erro. Ah, não, eu vou deixar de lado, não aconteceu nada, eu não fiz nada de errado. E você começa a deixar aquela ferida na alma, e você não cura. E essa ferida de vez em quando ela vem, ela volta à superfície, ela abre, e ela vai trazendo as consequências na sua vida. Vira um ciclo, igual uma ferrugem, ela vai se alastrando. Então o erro é assim, ela vai devagarzinho trazendo amargura na sua vida. Mas como nós podemos então mudar esses sentimentos? Como a gente pode transformar esses sentimentos, esses nossos erros, em algo bom? Como fazer isso? Então nessa manhã eu quero falar com vocês sobre a vida de Samuel, em 3 pontos: o nascimento de Samuel, o chamado, o amadurecimento, o crescimento espiritual de Samuel e o seu legado espiritual. Como ele mudou, como ele transformou a vida de Israel, como Deus usou Samuel para tirar Israel dos seus erros, e como Deus pode mudar a sua vida também em relação aos nossos erros. Então, inicialmente, vamos na leitura bíblica. A gente vai abrir primeiro Samuel 1, de 9 a 20. Vamos lá, 1 Samuel 1, 9 a 20. O nascimento de Samuel. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Então aqui a gente começa a vida de Samuel. Samuel, ele é muito lembrado por ter ungido Saul e Davi, mas é um desserviço a gente lembrar de Samuel só dessa forma, porque Samuel foi o profeta e juiz mais importante depois, provavelmente, de Moisés, tá? Ele nasceu no declínio dos períodos dos juízes, né? O povo de Israel estava num período turbulento, tinha acabado de finalizar a colonização de Canaã, e o início, ele fez a transição para a monarquia hebreia. Foi o profeta mais importante, como eu falei, e ele aceitou a reivindicação do povo de ungir Saul, um pouco a contragosto. Depois ele ungiu Davi. E o seu maior papel como servo foi levar Israel a se arrepender dos fracassos do passado. O que a gente lembra aqui, das lições desse momento, que a gente tem que levar para a nossa vida, como a gente mudar o nosso coração diante aos nossos erros e amargura, é a atitude de Ana. Ana teve fé, ela acreditava que Deus poderia mudar, transformar a vida dela. Deus sabia que Ele era soberano
ela se derramou aos pés de Deus, e ela acreditou que Deus era capaz de fazer um milagre. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer na nossa vida é acreditar que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus bom, que olha para nós. Mas a fé que Ana tinha, ela vem vinculada a uma vida também, para se derramar a Deus, uma vida de oração. Não adianta nada você acreditar, mas você não ora, você não tem relacionamento com Deus. Então, a fé, ela é vinculada à oração, a você dobrar o seu joelho, e você acreditar, e colocar no altar de Deus, o seu erro, o seu pecado, os seus pedidos. A partir do momento que você tem fé e oração, você começa a perceber que tudo que você já passou na sua vida, você é grato a Deus, é gratidão, mesmo nos seus erros, Deus estava ali do seu lado, e a gratidão, ela nos leva à grandeza, porque Deus vai usar aquele que não é orgulhoso, Deus vai usar você, que é grato a Ele, e Deus usou a vida de Ana, Deus olhou para Ana. Então, muitas vezes, nós temos aquele sentimento, a gente não quer que Deus controle nada da nossa vida. Não, eu consigo tudo, eu faço do meu jeito, eu não preciso. Você não ora a Deus, você não volta para Deus, mas você quer que Deus resolva do seu jeito. Então, a primeira coisa é colocar no altar de Deus, como Ana colocou, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas angústias, as nossas amarguras. É ter fé que Deus pode mudar a nossa vida, é orar, ter relacionamento com Deus, e ser grato a Ele, por tudo que Ele tem feito. Então, Ana, muda muito a nossa perspectiva de visão, de como ela, apesar de ser humilhada, porque ela estava sendo humilhada pela outra esposa de Eucana, porque ela não era considerada mulher, porque ela não tinha filhos, ela era humilhada, e às vezes a gente também é humilhado nessa vida, mas ela não esqueceu de Deus. Então, o homem é grande, não pelo que ele faz, mas pelo que ele recebe, não porque ele coloca em ação, mas pelo que ele recebe de Deus. Então, a nossa grandeza está em Deus. Tem uma outra citação que é muito importante, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vocês sabem quem falou isso ou não? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cadê o Junão? O Junão ia saber quem falou isso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quem falou foi o tio Ben, do Peter Parker, do Homem-Aranha. Por isso que eu falei que o Junão ia saber. A gente fica brincando, eu fico brincando, mas nossa, filme do Homem-Aranha. Mas a vida é assim. Quando Deus coloca o poder de Cristo em nós, que é o seu amor, que é o seu evangelho, nós temos grandes responsabilidades. Nós temos grandes responsabilidades com o nosso irmão, que está do nosso lado. Nós temos responsabilidades em falar do amor de Deus. Nós temos a responsabilidade de chegar no nosso irmão, que às vezes está passando por uma dificuldade, e vamos orar juntos. Então é assim. A nossa vida é dessa forma. A gente tem que entender que o amor de Deus, a graça de Deus pode mudar o nosso coração, os nossos erros, os nossos pecados, para que nós podemos levar a nossa vida no altar de Deus. E eu quero falar uma coisa interessante com você sobre erro. Alguém já escutou falar de efeito Dunning-Kruger? Alguém já escutou falar nisso ou não? Então, vou contar uma historinha para vocês. Esse é um rapaz, MacArthur Wheeler. Ele, em 6 de janeiro de 1995, ele e seu comparsa invadiram 2 bancos em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele entrou, assaltou os 2 bancos sem usar disfarce, sem usar nada. E voltou para casa. Sentou e foi assistir o Super Bowl na NFL. Sentou à noite, roubou 2 bancos, armado, e sentou na sua casa para assistir um jogo do Super Bowl. À noite a polícia passa, bate na porta
e prende ele. A polícia ficou perplexa, porque ele estava lá assistindo um jogo de futebol americano, e ele ficou perplexo como a polícia pegou ele tão rapidamente na casa dele. E assim, ele foi contar para a polícia que não entendeu porque ele foi preso tão rapidamente. Porque ele tinha passado suco de limão, que tinha ácido cítrico no rosto e nos olhos, para ele se tornar invisível. Quem já brincou de passar suco de limão na folha? Ela molha, depois ela seca. Se você pôr um fósforo, aparece, porque muda a combustão, porque o suco cítrico queima, né, a pele. Então é brincadeira, e foi usado em mensagens secretas na Segunda Guerra Mundial. Você escrevia uma mensagem no papel, e depois com o fogo você conseguia ler essa mensagem. Só que ele leu isso e achou que ele poderia fazer isso, que as câmeras do banco não iriam pegar ele. Engraçado que ele testou. Ele tirou uma foto da Polaroid, e a foto da Polaroid estava preta. Mas a polícia acha que como ele passou ácido cítrico nos olhos, ele não estava enxergando direito, então ele tirou a foto fora, sem ser dele. E ele também, a polícia acha que a foto da Polaroid estava estragada, e ele tirou. E aí ele foi preso, ele falou isso para a polícia. Em 1999, 5 anos depois, 2 psicólogos, Dunning e Kruger, fizeram um estudo, porque eles acharam muito engraçado isso, e eles ganharam um prêmio. Esse chama o efeito Dunning-Kruger. O que é isso? É você ser um peão, mas você acha que é o super-homem. É a autoconfiança contra a competência. Quando você não tem sabedoria, quando você não tem conhecimento de uma coisa, às vezes você acha que tem, e você tem uma super confiança. Isso é levado para o mercado, para a medicina, mercado financeiro, para a psicologia, para tudo na sua vida. Quando você acha que você não precisa de Deus, que você controla tudo, antecede a sua queda. Quando você acha que Deus, que você não precisa, que você resolve do seu jeito, isso é o orgulho. Quando você se acha muito autoconfiante e não tem competência, você faz escolhas erradas e você não percebe o tamanho da sua incompetência. Quem viu a batida ontem da Ferrari? Foi ontem ou sexta-feira, né? Em Campinas. É isso. Você acha que você consegue, você é autoconfiante, você dirige carro, você consegue dirigir qualquer carro. Só que aí falta sabedoria e conhecimento. A Ferrari é motor traseiro, a quantidade de cavalo é maior, a hora que você acelera muito, você perde a frente do carro e você bate. A pessoa compra uma moto e ela acha que sabe andar super bem de moto. Na primeira curva ela bate, cai de moto. Na medicina a gente brinca, quando o residente fala assim, nossa, eu estou operando muito, nossa, eu sou muito bom. É a hora que você sobe muito e vem a queda, que você tem complicação. Então na nossa vida, como na vida cristã, a maturidade cristã é isso. É você, devagarzinho, estudando, orando, tendo fé que de Deus possa mudar a sua vida, para você possa crescer em maturidade, que você é cada vez mais dependente, e que você não pode confiar somente na sua mão, do seu jeito. Então, esse efeito é uma coisa interessante na nossa vida, a gente tem que largar o orgulho, nós temos que ter humildade. Como eu falei antes, Deus só vai usar os humilhados, os humildes, e não quem é orgulhoso. Então nós temos que deixar de lado o orgulho e ler a palavra de Deus, que é o que nós vamos ver agora na segunda parte da vida de Samuel. Vamos lá, Samuel, a gente continuando, 1 Samuel 3, de 1 a 3. Então nós falamos sobre o nascimento de Samuel, Ana, em fé e oração a Deus, o pedido, e nós vamos ler sobre o chamado de Samuel. Então 3, de 1 a 10. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli.
Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, aqui ele estava com catarata, né? Então já percebi, já fiz o diagnóstico bem cedo. Quase se estivesse lá com Eli, eu tinha dado o cartãozinho lá da clínica. Então, ele estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Acho que Eli já estava assim, já sem paciência. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá, deite-se, e se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Novamente, a gente vê que Ana tinha dedicado a vida do seu filho Samuel ao Senhor. É como se fosse um voto nazireu, né? Como Sansão. Ela falou que não ia cortar os cabelos de Samuel. Então Ana dedicou, e depois que ele foi desmamado, ela levou ele até Eli. Então lá ele crescia perante os olhos do Senhor, mas ele não conhecia a Deus. Ele não conhecia a Deus porque Samuel, ele vivia num momento em que o exemplo da casa de Eli não era dos melhores exemplos. Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, que eram 2 filhos totalmente afastados de Deus, que pegavam o sacrifício do Senhor. Então, Samuel vivia num ambiente que meio hostil, como nós vivemos hoje num ambiente corrompido, caído. Então, Samuel não conhecia a Deus. Ele não conhecia a Deus, ele não tinha escutado falar do Senhor. Ele estava ali, mas ele não tinha ainda sido revelada a palavra do Senhor. Então, nas lições que nós temos da vida de Samuel, é justamente isso. Às vezes nós vivemos nesse mundo, a gente vem aqui aos domingos, escuta falar de Deus, mas a gente não tem fé, a gente realmente não tem um relacionamento vivo com Deus, não tem uma vida de oração, e a gente não escuta a Deus. Então a outra coisa que nós temos que fazer na nossa vida, para a gente mudar os nossos erros, é ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus não quer dizer que você tem que deitar na sua cama e esperar Deus falar com você. Mas a palavra de Deus foi nos revelada, está aqui tudo o que a gente precisa. Então, além de fé e oração, nós temos que ler a palavra de Deus. Às vezes Deus vai falar com você. Às vezes Deus vai falar através de sonhos, vai falar através de algum irmão que vai te exortar, vai falar com você. Mas a vida de Samuel mostra que nós temos que abrir os nossos ouvidos, ouvir a palavra de Deus, que está aqui, ler a palavra de Deus. É aquela curva que eu falei de vocês, do efeito Dunning-Kruger. Não adianta, a vida cristã é você crescer aos poucos, em oração, em palavra, vindo na igreja, orando com os irmãos, pedindo perdão. A vida cristã é dessa forma, é um caminho, um crescimento. Como a vida de Samuel, que era um crescimento. Ele foi aos poucos, Deus foi usando a vida dele, ele foi lendo, ele foi vendo, escutou a palavra de Deus e ele foi crescendo. Então a palavra de Deus, ela veio para mudar a nossa vida. Então, nós só podemos mudar os nossos erros se nós tivermos fé, oração e ouvir a palavra de Deus. Continuando, agora eu quero que os irmãos participem. Quem puder ler para mim, a gente vai dividir um pouquinho aqui, vai ser Samuel 4, 1 e 2, então eu quero que alguém leia para mim 4, 1 e 2,
Já quem tiver aí 7, 2 e 4, depois 7, 10 e 13. Então vamos lá, para todo mundo participar e ninguém dormir aí, ó, nessa manhã de domingo. Então vamos lá, ó. Samuel 4, 1 a 2. Quem puder ler para a gente. Ótimo, então agora nós vamos para Samuel 7, 2 a 4. Vamos lá? E agora nós vamos para 10 a 13. Então, Samuel 7, de 10 a 13. Muito. Maravilha. Ebenezer. Então, nesse momento, Israel tinha passado por uma guerra. Então, os exércitos de Israel, eles foram derrotados em um local chamado Ebenezer. Olha que interessante. Eles ficaram acampados lá e os filisteus foram lá e derrotaram o exército de Israel, nesse momento. E logo em seguida, o que aconteceu que foi interessante, o povo de Israel, eles perderam a guerra, aí eles falaram, a gente está sem a Arca da Aliança, vão buscar a Arca da Aliança. E Hófni e Finéias, eles pegam a arca, eram os 2 filhos de Eli estava bastante já idoso, tá? Se vocês lembram, quando Deus falou para Samuel, eu vou julgar a casa de Eli, Samuel acordou e foi falar para Eli, Deus vai pôr a mão sobre a sua casa, seus filhos vão ser mortos, e foi o que aconteceu, Hófni e Finéias levaram a arca até o acampamento. Quando chegaram no acampamento, o povo, a arca, tudo, vamos lá. Os filisteus perceberam, foram, mataram de novo os israelitas e pegaram a arca. Aqui o interessante é que em nenhum momento na Bíblia você vê que o povo, assim que traz a arca, ora a Deus, pede a Deus libertação. Não, eles só levaram a arca. Israel já estava olhando a arca como um ídolo. Interessante que eles olhavam a arca como um ídolo. Não oraram a Deus pedindo libertação, não buscaram a Deus, mas só olharam a arca como um ídolo. Com a arca nós vamos vencer. E eles perderam com a arca. E eles ficaram abismados. Como que assim nós perdemos a arca? É diferentemente da Ana. Ana, ela pediu a Deus um filho, mas ela não colocou o filho como ídolo na frente de Deus. Ela orou a Deus, pediu um filho, mas dedicou o seu filho ao Senhor e devolveu o seu filho a Deus. Então Deus estava acima do seu filho Samuel.
Israel não, Israel colocou a arca da aliança como ídolo, não como Deus. E assim eles foram derrotados. Eles foram derrotados, e aí todo mundo já sabe. A arca foi para o templo de Dagon, o Dagon caiu 2 vezes. Aí começaram as pestes, né, os tumores nas pessoas, na cidade de Astote, depois foram para a cidade de Ecrom. Eles ficaram com tumores. Na Septuaginta, que é a Bíblia mais antiga, que foi descrita, tem falando sobre invasão de ratos. E é interessante porque quando eles devolvem a arca, valeu, Tatu, quando eles devolvem a arca para os israelitas, os filisteus, eles levam a arca com uma oferta de culpa. Se vocês forem ler, eles devolvem a arca com 5 ratos de ouro e 5 tumores de ouro, junto com a arca, para pedir uma oferta de culpa para que Deus os perdoasse por ter pegado a arca. E isso, os estudiosos acreditam que, na verdade, esses tumores estavam relacionados à peste bubônica, à peste negra, que a invasão dos ratos acabou causando esses tumores nas pessoas. Então, isso é bem interessante, tá? A partir desse momento, eles foram derrotados, a arca volta, e em nenhum momento o povo ficou alegre dessa vez. O povo, quando recebeu a arca, eles perceberam que eles estavam errados, que eles estavam em pecado contra Deus, e aí começou todo arrependimento. Foi quando Samuel levantou um altar de graça ao Senhor. Mesmo assim, os filisteus quiseram novamente derrotar, e aí sim, o Senhor atuou e derrotaram os filisteus. E Samuel colocou uma pedra de gratidão, um altar, um memorial, e ele é escrito como Ebenezer. Nesse mesmo momento, Hofni e Finéias foram mortos naquela guerra, e Eli também morreu. E a sua nora deu à luz, estava grávida de Finéias, e foi o momento que ele colocou o nome de Icabode, que foi-se a glória de Israel. Então o povo de Israel, depois, entre arrependimento dos seus erros, volta para Deus, e Samuel foi muito importante nesse momento, de mostrar o erro, os ídolos, na vida do povo de Israel. E o que a gente pega de lição disso, é justamente isso. Nós temos que ter um arrependimento verdadeiro, não remorso, não pesar, não recriminação, não renúncia, não colocar a nossa culpa no nosso amigo, no nosso vizinho, nas outras pessoas. Mas a gente tem que olhar para nós. O arrependimento verdadeiro, como Israel teve depois, olhou e percebeu que eles estavam tendo ídolos, e não o único Deus da vida deles. E a nossa vida é a mesma coisa, nós temos que largar a mão dos nossos ídolos. Ana não pôs o seu filho como ídolo. Israel voltou a Deus e esqueceu os seus ídolos. E nós também precisamos esquecer os nossos ídolos. Nossos ídolos podem ser os nossos bens, dinheiro, filhos, trabalho, tudo. Então, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Então, às vezes, os nossos erros continuam, porque a gente começa a cultivar os nossos ídolos no nosso coração. E nós não deixamos que Deus atue em nossa vida. E a gente coloca o nosso coração cheio de orgulho. E a gente não dá toda a honra, toda a glória devida a Deus. Então a gente precisa, primeiro, acabar com os nossos ídolos, ter um arrependimento verdadeiro e um retorno realmente decisivo a Deus. Não é só vir aos domingos e esquecer de Deus durante a semana. Não é colocar ídolos na frente de Deus, como Israel colocou. Israel pegou aquela humilhação que ela passou e depois entrou em louvor a Deus. Ana pegou a humilhação que ela sofreu e também deu honra e glória a Deus. Nós precisamos pegar os nossos erros, a nossa amargura, o nosso coração, o que nós estamos passando, às vezes nós somos humilhados no trabalho, onde for, mas mudar isso, pôr um Ebenezer, uma pedra sobre isso, e dar honra e glória a Deus.
Então a essência de Ebenezer, quando Samuel colocou, é isso. Em hebraico, Ebenezer significa pedra de ajuda, é um memorial, é uma pedra de gratidão. Nós só vamos poder mudar o nosso passado, o nosso erro, quando a gente voltar para o nosso passado, quando nós olharmos para ele com gratidão e trazer Deus para o nosso erro e pedir para que Deus nos perdoe. Para isso nós precisamos ter fé que Deus possa mudar, para isso nós temos que ter oração, para isso nós temos que ter a palavra de Deus nas nossas vidas. Sem isso não adianta nada. Nós temos que apagar os ídolos nas nossas vidas, é colocar uma pedra sobre o nosso passado, uma pedra em que a gente coloca no altar de Deus. A essência do Ebenezer, como eu falei no começo da aula, é até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui significa reflexão, reconsagração. Até aqui é você olhar para o seu passado e falar, eu tenho errado aqui, eu tenho feito isso aqui contra alguém, isso aqui não está certo, eu preciso resolver isso, mas eu só consigo resolver se eu colocar Deus no controle de tudo na minha vida. Tirar o meu orgulho de que eu consigo fazer tudo e colocar Deus no meu passado para que Ele possa resolver cada coisa, pedir perdão pelo que eu tenho feito. A partir do momento que você faz isso, você consegue agradecer a Deus, gratidão, e você começa a perceber a graça de Deus nas nossas vidas. É a partir do momento que você começa a ver o que Deus realmente fez com a graça, perdoando os seus pecados. E, com o perdão de Deus, é que nós começamos a poder perdoar o nosso próximo. Nós só podemos perdoar o nosso próximo quando a gente reconhece o que Deus fez na cruz e quando nós nos perdoamos. Então, quando nós temos nossos erros do passado, às vezes a gente tem dificuldade de perdoar o nosso próximo, e a gente fica assim, eu não consigo perdoar o meu irmão, porque o perdão começa reconhecendo que Deus te perdoou naquela cruz pelos seus pecados. É você perdoar a si mesmo, assim você consegue liberar perdão. O perdão é a liberdade, é um ato de liberdade, e você vai se livrar dos seus pecados, quando você pedir perdão para Deus dos seus pecados, perdoar a si mesmo e perdoar os outros. Nós somos muito legalistas, e a gente pega o sarrafo e a gente coloca lá em cima, e nós muitas vezes não nos perdoamos. É mais fácil às vezes até a gente perdoar o vizinho ali, mas a gente não perdoa o nosso parente, o amigo próximo, alguém da igreja, e a nós mesmos, que a gente coloca lá em cima. Nós somos perfeccionistas e a gente não perdoa. Mas a partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a não reconhecer o que Deus fez. Ele perdoou sem saber quem é você, em termos do seu pecado. Ele falou assim, que te ama e quer te perdoar. Ele não fica falando, é meu vizinho, ele fez isso aqui, eu não vou perdoar porque eu não gosto disso. Então às vezes a gente coloca lá em cima o nosso sarrafo, e a gente não quer perdoar a nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente perdoa nosso coração, a gente começa a liberar perdão também. Então, isso é muito importante. Essa é a essência do Ebenezer. Então, nessa manhã, que recordações do passado que a gente tem ainda, que ainda nos perseguem, quanta amargura nós carregamos no nosso coração. O demônio da culpa reprimida ainda vive nas nossas recordações, o nosso orgulho, as nossas atitudes estão cheias de orgulho. O que a gente precisa mudar nessa manhã? O que a gente precisa mudar nas nossas vidas, para a gente poder receber cada vez mais o perdão de Deus, que a gente possa ter uma vida transformada? Quando a gente pensa em Ebenezer, em pedra, a maior pedra que existiu na vida de Ebenezer foi naquele sepulcro. Foi aquela pedra que se pôs no sepulcro, que fechou, que selou todo o nosso pecado que foi naquela cruz. Foi aquela pedra que selou, que Cristo pagou naquela cruz com a sua morte, todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Aquilo lá foi o maior Ebenezer. Deus chegou e falou assim, até aqui eu vou perdoar todos os seus pecados. Mas a verdade da essência do Ebenezer é que não termina no só até aqui.
Ebenezer, quando a gente fala até aqui, quer dizer que nós temos um futuro com Cristo. Até aqui aponta que Deus ainda vai continuar contigo, porque não acabou somente naquela pedra. Deus foi ressurreto, a ressurreição. Isso sim é a essência do Ebenezer. Aquela pedra de gratidão, aquela pedra porque Deus fez, aponta, na verdade, para uma vida em Cristo, uma vida eterna, a ressurreição de Cristo. Então Paulo fala justamente isso para nós. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, dos meus erros, dos meus pecados, e avançando para o que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então a nossa vida, ela tem um alvo. A gente precisa pôr uma pedra de Ebenezer para olhar também para o futuro, um futuro em Cristo. Charles Spurgeon fala o seguinte: o até aqui o Ebenezer aponta para um futuro, mas não é um futuro também que você não vai ter mais nenhuma complicação. Não, o futuro nosso ainda continua com perseguição, com dificuldades, com amargura, com outros erros. Mas o nosso futuro, o nosso Ebenezer também aponta para quê? Para uma vida de louvor, para uma vida em adoração e uma vida em Cristo Jesus e uma vida eterna. É isso que nós temos que acreditar. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Às vezes as nossas vidas parecem esse veleiro, um mar lindo, maravilhoso, mas a gente fica pensando assim: mas eu não ando, minha vida não deslancha, eu não consigo fazer isso, está tudo parado, porque às vezes o seu erro é igual uma âncora na sua vida, fica parado a sua vida, fica arrastando, porque Deus não te abençoa, porque você tem aquele erro escondido, que você precisa tratar. E é igual um veleiro, você começa a ter ferrugem, o pecado vai tomando conta, você vai se anestesiando, achando que aquele pecado, ou aquele erro, não é nada, e a sua vida fica patinando. É fácil, Ademar, de você ficar falando aí na frente, mas eu já passei por isso. Em 2013, eu trabalhava em outra clínica, em Campinas, e eu resolvi abrir a minha clínica. Eu achava que eu dava desvalorizado, que eu não era reconhecido, eu já operava para muitos colegas, que eu era um cara bom, e que a clínica estava mudando lá, que ninguém me abriu as portas para ser sócio. Então eu saí e montei a minha clínica. Eu montei a minha clínica baseada em quê? Baseado no coração amargurado, no coração de ódio, no coração de orgulho, de soberba. E um erro, ele traz outro erro, ele se repete. Então eu continuei errando, eu tive dificuldades com o meu contador, meu advogado, ele deixou de pagar um monte de conta, tive dificuldade com a Receita Federal, tive que pagar um monte de multa para a Receita Federal, porque Deus começa a não te abençoar, porque você tem coração orgulhoso. Então minha vida estava assim, com um monte de âncora, um monte de ferrugem que eu precisava tratar. E foi mais ou menos nessa época que eu estava voltando para a igreja, e aí eu comecei a orar, e aí eu fui resolvendo as coisas na clínica, fui tirando coisa de erro, pecado na minha vida, fui voltando com meu coração para Cristo, assim, eu não quero isso. Hoje, graças a Deus, eu posso falar que as coisas estão bem melhores. Mas a vida cristã é um trabalho árduo todo santo dia, em fé, oração e palavra de Deus. Então o seu erro, meu irmão, às vezes você não vai arrumar da noite para o dia, isso pode levar alguns anos, mas o seu trabalho começa hoje, a você olhar a sua vida, o que precisa ser mudado, para que Deus volte a trabalhar nela, para que Deus possa te usar, e possa te usar para servir a Ele, para que nós façamos tudo para a honra e glória e louvor de Deus. John Newton, quem conhece, ele
nasceu em 6 de janeiro de 1725. O pai era marinheiro, né, naval britânico. A mãe morreu aos 6 anos de tuberculose. E ele foi ser marinheiro igual o pai. E ele fazia navio negreiro, ele que pegava os escravos na África, em Serra Leoa. Então ele trabalhava dessa forma. Uma hora ele também foi escravo, ele ficou perdido na África, depois ele voltou para a Inglaterra, em Londres. Mas num desses retornos, ele pegou uma grande tempestade. E muita gente morreu, e ele achou que ele ia morrer, ele estava no leme, e foi quando ele se converteu a Deus. E ele percebeu o seu pecado, os seus erros todos. Ele depois foi um abolicionista, né? Ele lutou contra a escravidão. Ele foi pastor em Londres, John Newton. Então isso aqui está na lápide dele. Outrora ateu e libertino, traficante de escravos da África. Foi pela rica graça. Então naquele leme ele percebeu a graça de Deus na vida dele. Que é isso que a gente precisa ver, a graça de Deus nas nossas vidas. Foi pela rica graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preservado, restaurado e perdoado. É isso que nós precisamos. Ele foi preservado pela graça de Deus, ele não morreu naquela tempestade. Nós precisamos ser preservados. Deus tem preservado as nossas vidas. Deus quer restaurar a nossa vida. Deus quer perdoar a nossa vida. Então ele foi preservado, restaurado e perdoado, e chamado a pregar a fé, que antes lutou tanto para destruir. São as nossas responsabilidades, as grandes responsabilidades de todo cristão, pregar a fé. Então, John Newton foi quem escreveu Amazing Grace, né? Amazing, preciosa graça de Jesus. Então ele escreve sobre a graça de Deus, naquela noite que ele estava perdido e Deus encontrou. Ele escreve isso na música. Então é isso. Nós estamos muitas vezes perdidos, mas Deus está olhando para te trazer, para te restaurar, para te preservar, para te perdoar. Então, em resumo, nessa manhã, você vai ficar de que lado? Tipo Icabote, e acabou, você desistiu, você acha que a sua vida não pode ser transformada, que a sua vida pode estar assim, não quero fazer nada, eu não tenho jeito, a minha vida está cheia de pecado, Deus não pode mudar? Ou você quer pôr uma pedra, um Ebenezer, para que você possa continuar olhando para o futuro, mas um futuro triunfante no poder de Cristo em suas vidas? É isso que nós temos que decidir. Se você quer ser o Icabote, ou se você quer que Deus mude a sua vida. Em resumo, nessa manhã, nós temos que voltar a Deus, ressignificar o nosso passado, ter fé e oração, estudar a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, arrepender, perdoar e perdoar o seu irmão. Se a gente puder fazer tudo isso, com o coração, sem nenhum ídolo, mas voltado a Deus, nós seremos restaurados, perdoados, e nós estaremos prontos cada vez mais para adorar, glorificar o nome santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe nossa manhã, nosso domingo e até de noite.